Então vamos para os exemplos, que é onde a matéria fica melhor fixada e onde nós vemos essas fórmulas e teoremas funcionando. Então, uma pirâmide triangular regular tem todas as suas arestas iguais a 12 centímetros. Determine o apótema da base, o apótema da pirâmide, a área lateral, a área total e volume. Essas são todas as coisas que normalmente se pede num problema de pirâmide. Então você tem que saber encontrar todas elas. Claro que numa prova de concurso, de Enem, normalmente eles não vão pedir todas ao mesmo tempo, igual está aqui. Eu estou fazendo isso para treinar mesmo, porque é um exemplo. Então vamos lá. Começando pelo apótema da base. Olha, a base, ou melhor, para falar a verdade, observe uma coisa. No problema, ele fala para nós que essa aqui é uma pirâmide triangular, regular. Então a base é um triângulo equilátero e que tem todas as arestas iguais a 12 centímetros. Isso significa que as arestas da base são iguais a 12 e que as arestas laterais também são iguais a 12. Na verdade, todas as arestas da pirâmide são iguais a 12, são todas essas faces são triângulos equiláteros. Mais que uma pirâmide regular, essa daqui na verdade é o tetraedro regular. Ele é aquele poliedro com 4 faces todas iguais e no caso são todas iguais a triângulos regulares. Mas para caráter de resolução aqui da pirâmide, nesse exercício de pirâmide, nós vamos considerar aqui então que essas faces são todas triângulos equiláteros, então isso já facilita muito encontrar aí algumas medidas, como por exemplo o apótema da base e o apótema da pirâmide, porque o apótema da base ele está por aqui, ó. Essa distância lembrando, entre o centro da base aqui e o lado da base. E essa distância aqui equivale a 1/3 da altura aqui dessa base, que é um triângulo equilátero. Lembrando, para triângulo equilátero, nós temos que... Deixa eu desenhar... Achei, perdão, fiz sem régua, mas melhor fazer com régua. Eu tenho ali um triângulo equilátero, que não ficou muito equilátero já esse desenho, por eu ter começado a fazer ele rascunhado. Então eu tenho aqui a altura do triângulo equilátero, os lados L. No triângulo equilátero, essa altura equivale a L raiz de 3 sobre 2. E esse apótema é 1/3 disso, que é essa distância aqui do centro do triângulo até o lado. Então eu tenho que encontrar o valor dessa altura e depois encontrar o valor do apótema. A altura é simples. Eu uso H, gente, minúsculo para a altura da base normalmente e H maiúsculo para a altura do triângulo da pirâmide, como vocês vão ver posteriormente. Então a altura é L raiz de 3 sobre 2, que nesse caso aqui vai ser 12 raiz de 3 sobre 2, que é 6 raiz de 3. O apótema da base, ele equivale a 6 raiz de 3 sobre 3, que é o 1/3 da altura. 1/3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 3, que vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. 6 raiz de 3 sobre 3, aqui é um A, é igual a 2 raiz de 3. Esse é o apótema da base dessa pirâmide. O apótema da base é 2 raiz de 3 sobre 3. E na letra B ele quer o apótema da pirâmide, que também é simples de encontrar aqui. O apótema da pirâmide seria essa distância aqui, vou fazer com caneta de outra cor. Seria a altura aqui da face lateral, que nós vimos que vai bater exatamente aqui e encontrar com o apótema da base, formando um triângulo equilátero aqui com a altura. Já vou até colocar ela, pois eu vou precisar calcular isso depois. A altura está aqui dentro, o apótema da pirâmide está aqui. Então, observa que o apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Só que essa face lateral é o mesmo triângulo que nós usamos para calcular o apótema da base, né? Ela também é um triângulo equilátero de lado 12. São triângulos iguais à própria base. Então, o apótema da pirâmide vai ser a própria altura aqui que nós já calculamos anteriormente. Que eu vou calcular ela de novo. Só que eu já tenho esse valor, né? 6 raiz de 3. Então é 6 raiz de 3 centímetros o apótema da pirâmide e 2 raiz de 3 centímetros o apótema da base.
E aqui eu já vou usar isso daqui para calcular a altura da pirâmide, porque nós precisaremos da altura dessa pirâmide para calcular o volume futuramente. Então, a altura, eu sempre vou calcular ela utilizando aquela relação entre os apótemas. O apótema ao quadrado da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isso aqui sempre vai acontecer. Essa aqui vocês podem decorar. Então, 6 raiz de 3 ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais h ao quadrado. 6 raiz de 3, o 6 ao quadrado dá 36, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado 4, raiz de 3 ao quadrado 3, é igual mais h ao quadrado, mais h ao quadrado, perdão. 36 vezes 3 dá 108. Então aqui dá 108. E é igual a 12 mais h ao quadrado. Eu vou agora trazer o 12 para o outro lado com sinal trocado. Vou usar o canto aqui, tá, gente? Vai ficar 108 menos 12 é igual a h ao quadrado. Então, aqui eu tenho... Isso aqui vai dar 96, é igual a h ao quadrado. Então, h é a raiz de 96. Depois eu vou fatorar isso. Não preciso fatorar agora. Na hora que eu for utilizar esse resultado, eu fatoro esse valor. Então nós temos aqui, redesenhei a figura para ficar melhor. Aqui o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura da pirâmide. A apótema da base nós já descobrimos que é 2 raiz de 3, o apótema da pirâmide 6 raiz de 3. Em centímetros, todas essas medidas, e a altura é raiz de 96, que eu posso, que eu vou descobrir que essa raiz de 96, na verdade, ela é 4 raiz de 6 centímetros. Por quê? Só fatorar o 96, né? O 96 eu poderia dizer que ele é 16 vezes 6, e aí a raiz de 16 sai da raiz que vai ser o 4, ou então poderia dizer que o 96 é 2 a quinta vezes 3, se eu for fatorando ele todo, e vou tirar essa raiz facilmente. Então, eu tenho essas três medidas, e agora eu preciso encontrar a área lateral, a área total e o volume. Eu vou abrir alguns espaços aqui para isso de uma vez. Então, eu tenho, primeiro, a área lateral. A área lateral, ela vai ser a soma das áreas desses três triângulos equiláteros laterais que nós temos aqui. São equiláteros nessa pirâmide, tá, gente? Não necessariamente eles têm que ser equiláteros todas as vezes, não. A base tem que ser triângulo equilátero toda vez que nós estivermos lidando com pirâmides regulares, mas as faces laterais elas têm que ser, no máximo, isósceles. Esse caso em especial, elas são mais que isósceles, são equiláteras, o que facilitou nossa vida. Então, eu quero calcular a área lateral, vai ser a área desses três triângulos equiláteros, então eu vou calcular 1 e multiplicar por 3. Vai ser 3 vezes a área dos triângulos equiláteros aqui que formam a face lateral, que são triângulos equiláteros de lado 12. Lembrando que a área de triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, onde L é o lado do triângulo equilátero. Então aqui vai ficar 12 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, de onde eu tiro que a área lateral é igual a 3 vezes 144 raiz de 3 sobre 4. Isso daqui, 144 dividido por 4 vai dar 36. Então eu vou ficar com 3 vezes 36 raiz de 3. E 3 vezes 36 dá 108, né? Então, isso aqui é 108 raiz de 3 centímetros quadrados agora. A área total, que é o que ele pede na letra B, eu preciso encontrar a área da base, né? Porque a área total é a área lateral mais a área da base. Só que a área da base do triângulo está aqui, né? Só você observar
porque a base é um triângulo equilátero também de lado 12. Então, ela vai dar 36 raiz de 3. Essa área da base já está até calculada. Poderia até sair com esse resultado aqui já. Ó. A área da base é igual a 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso vai ser importante para a gente, porque nós vamos precisar desse valor também para calcular o volume. Então, a área total é igual a 108 raiz de 3 mais 36 raiz de 3. A área total é igual a 144 raiz de 3 centímetros quadrados. E o volume é a área da base vezes a altura da pirâmide, agora H maiúsculo, sobre 3. Cuidado para não confundir com o volume do prisma, que é só a área da base vezes a altura. Então aqui vai dar 36 raiz de 3 vezes a altura, que é 4 raiz de 6, sobre 3. Volume então vai dar 36. Aqui é multiplicação, né? Então eu posso dividir aqui o 36 pelo 3 tranquilamente e ficar com 12 raiz de 3 vezes 4 raiz de 6. O volume vai ser 12 vezes 4, 48, raiz de 18. Poderia parar por aqui, posso fatorar o raiz de 18, porque o raiz de 18 é 9, 18 é 9 vezes 2, então o raiz de 9 pode sair da raiz, ficaria 48 vezes raiz de 9 vezes 2, por exemplo. Então o volume aqui vai ser 48 vezes 3 raiz de 2, porque o 9 sai da raiz, né? 9 ao quadrado, raiz de 9 é 3. Volume então daria 48 vezes 3 dá 144 raiz de 2 centímetros cúbicos. Esse é o nosso primeiro exemplo sobre esse assunto pirâmides. Dá para ver que é um assunto um pouquinho mais casca grossa que prisma, mas eu digo para animar vocês, essa é a figura mais difícil que nós vamos encontrar aqui dentro da geometria espacial. Cilindros, cones e esferas, todos eles, os exercícios são mais tranquilos de se trabalhar, pelo menos para o Enem, PISME, do que as pirâmides.